Olá, uma boa tarde. Obrigada por nos acompanhar nesta conversa onde queremos perceber se os exercícios espirituais transformam vidas. Um dado recente que pudemos perceber através de uma publicação recente no Ponto SJ indica-nos que cerca de 1.500 pessoas fizeram exercícios espirituais este ano. Este é um número crescente, um número que mostra que cada vez mais pessoas procuram um tempo de silêncio na sua vida, um tempo para si, talvez para se conhecer melhor, para se escutar mais, e esta procura cruza-se com uma proposta espiritual que é oferecida também nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Esta iniciativa que o Ponto SJ nos convida a permanecer neste final de tarde ou noutra ocasião em que se possa querer revisitar esta conversa, parte das preferências apostólicas universais da Companhia de Jesus, designadas pelo seu superior-geral, o Padre Arturo Sousa, para este ano, e pede ele à Companhia de Jesus que nos próximos anos se possa apontar caminho para Deus através dos exercícios espirituais e do discernimento, se possa caminhar com os pobres, descartados do mundo, em missão de reconciliação e justiça, se possa acompanhar os jovens na criação de um futuro promissor e se possa também colaborar no cuidado da casa comum. A primeira preferência apostólica junta-nos esta tarde aqui no Rodízio, na casa de Santo Inácio, a partir desta pergunta: os exercícios espirituais transformam vidas? Quem nos vai responder a esta pergunta são três ginastas que estão habituados precisamente a esse exercício espiritual, que os exercícios espirituais são também essa ginástica mental e espiritual que se oferece, e não nos deixemos enganar pela idade. O mais experimentado ou mais medalhado ginasta nestes exercícios é o Padre Vasco Pinto Magalhães. Obrigada, Padre Vasco, por estar aqui connosco. O Padre Vasco é jesuíta desde 1974, o acompanhamento espiritual é a área onde mais o reconhecemos e reconhecemos também muitas publicações suas. Não há solução, há caminhos, onde há crise, há esperança, só avança quem descansa, ou então talvez o mais recente, o que não cresce, decresce. Atualmente o Padre Vasco integra a Casa de Escritores dos Jesuítas em Lisboa, no centro de Lisboa, depois de ter passado pelas comunidades de Coimbra, do Porto, de Lisboa também, e neste momento tem a seu cargo a Paróquia da Encarnação, precisamente no centro da cidade de Lisboa. Obrigada, Padre Vasco, por se juntar a nós e se juntar também à a Marina Teixeira. Ela é atualmente presidente da CVX, da região Sul, é médica de família em Lisboa, atualmente a desenvolver a sua vocação e a sua profissão em Chelas, em Marvila, bem no centro da cidade de Lisboa. Cresceu em Leiria, nasceu na Alemanha e estudou medicina em Coimbra. Foi animadora do CUMNE, do Centro Universitário Manuel da Nóbrega, e é membro da CVX, concretamente do grupo Aprendiz de Viajante, e desde este ano responsável pela CVX Sul. Não é assim, Marina? Bem-vinda e obrigada também. E o atleta mais recente neste nosso grupo é o Miguel Viana, já nascido nos anos 90, mas também com uma atividade ligada à espiritualidade inaciana também, que foi crescendo na sua vida. A sua formação está ligada à engenharia e à gestão industrial, passou também por uma empresa de energias renováveis, até que em julho decidiu mudar a agulha também da sua vida profissional, e está a trabalhar como diretor adjunto do COPAV, desde precisamente julho de 2021. Esteve durante 4 anos ligado ao COPAV, ao Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa, também animador do COPAV, coordenador. Passou pela experiência da Missão País 5 vezes, uma experiência também que acredito que tenha sido marcante, e está envolvido também na preparação das Jornadas Mundiais da Juventude para 2023. Muitas atividades, lá chegaremos a elas. Bem-vindo também, Miguel Viana, obrigada por toda a vossa disponibilidade. Vamos começar pelo atleta mais experiente, digamos assim. Padre Vasco, é jesuíta desde 1974, mas antes, já na sua vida, corrija-me. Sim, 65.
De 60, quando 65, quando entrou na sou padre companhia. desde 74. Desde 74. Padre jesuíta desde 74. Quando é que é o seu primeiro contacto com os exercícios espirituais? Quando é que conhece esta maravilha com 500 anos? Ainda que de uma forma muito infantil, digamos assim. Lembro-me de ter, nesta mesma casa, ter vindo a um retiro, assim se chamava, mas chamava-se retiro espiritual, mas era um miúdo, tinha 14 anos para aí. Então, uma turma do colégio a fazer uma experiência muito particular de silêncio, que não conseguimos, claro, que ninguém conseguiu. Devíamos estar todos muito paradinhos, mas corríamos e fugíamos. Mas foi uma primeira experiência que eu acho que marcou, que nunca mais esqueci. Fiquei sempre marcada esta casa, onde mais tarde vi muitas vezes não só fazer exercícios, mas orientar e dar exercícios espirituais. E os exercícios foram marcando a sua vida pessoal também, espiritual, de que forma? Fui organizando o pensamento, penso eu. Organizando também os afetos, e ainda mais, penso eu. E ajudando-me a compreender melhor os outros, ou perceber melhor a minha relação comigo próprio, a relação com Deus, e também perceber um bocadinho os caminhos da relação com os outros. E isso deu-me, acho eu, alguma capacidade que tenho vindo a desenvolver de orientar os exercícios, ou dar os exercícios, que é a expressão mais antiga, como uma proposta de ajudar as pessoas, como o Santo Inácio disse, ver novas todas as coisas, ver-se a si mesmo de outra maneira, mais positiva, encontrar a consolação e a alegria, encontrar a paz. E isso sem dirigismo, mas ajudando a pessoa a fazer esse caminho. E a experiência pessoal ajuda um bocadinho a perceber o que é que se passa, porque os exercícios são um lugar próprio de experimentar a vida, experimentar as minhas relações, pôr-me à prova, interiorizar o Evangelho e isso, aprender a ler o que é que se passa por dentro. O Santo Inácio insiste muito isso, perceber o que é que me dá consolação, perceber o que é que me tira a paz, perceber o que é que me abre horizontes. E isso é um treino. Sim, é um treino. Santa Teresa d'Ávila, que hoje celebramos, disse que os exercícios era o Evangelho em ordem de batalha. Extraordinário, não é? Contemporânea do Santo Inácio. E que hoje celebramos. Mas porque ela via a coisa um bocadinho no sentido de preparar-nos para a luta também da vida, para enfrentar as coisas, para saber viver sem deixar demasiado envolver e intimidar pelo mundo, mas encontrar caminhos no meio das lutas da vida. Marina, Sim. ordenar pensamentos e afetos, diz-nos o Padre Vasco. Como é que é a sua abordagem, como é a sua primeira abordagem aos exercícios espirituais? Como é que se cruza com esta ginástica? Então, eu cresci em Leiria, não é? Onde não há jesuítas, e portanto assim, o meu contacto com a espiritualidade naciana vem no CUM, vem em Coimbra. Assim, enfim, grupo de amigos, decidimos ir à missa à quarta-feira, e entretanto alguém descobre que há uma missa, percebemos que era no CUM, assim, com o chão a ranger e a gente com medo que a casa desabasse. E depois eu acho que entrei normalmente como mentor universitário, não é? Pelas atividades, comecei a ir, passado 4 meses estava a fazer exercícios, fazia assim um bocadinho ali muito impactada pelo CUMNE, e fazia parte e portanto depois... Numa altura de formação profissional e também formação pessoal, não é? Eu diria que numa altura, mais do que tudo, de formação pessoal, não é? Com 19 anos, ali no final do primeiro ano de faculdade, início do segundo, muito verdinha, natural, mas muito moldável também, não é? E acho que foi assim muito importante também para me ajudar ao longo dos anos que seguiram também a ir integrando, não é? A minha própria história, os meus próprios afetos, as minhas próprias carências, não é? Também com 19 anos estamos preparados para essa abordagem? Eu acho que ela vai mudando, não é? Enfim, já passaram alguns, não passaram assim tantos, mas passaram alguns. Eu acho que é sempre a abordagem que Deus quer ter connosco, ou pelo menos eu sinto que Deus quer ter comigo. E acho que Deus teve a abordagem que queria ter comigo na altura, assim como hoje tem a abordagem que quer ter comigo agora. O Padre Vasco dizia uma coisa engraçada, não é? Isto de ordenar os afetos. Eu vejo muitos exercícios
se calhar mais hoje do que na altura, não é? Acho que na altura passa muito por um processo de autoconhecimento, perceber o meu próprio processo, como é que as coisas me afetam, deixar cicatrizar algumas feridas até, não é? Porque na altura temos tudo muito à flor da pele e é preciso integrá-las. Mas eu vejo muito os exercícios como aquela dinâmica de tirar os livros todos da estante para voltar a pôr, não é? O escritório ao longo da vida, ao longo do dia-a-dia, vai-se desarrumando e há uma altura em que a gente diz, pronto, é agora, vamos tirar tudo e voltar a pôr. E eu vejo os exercícios enquanto retiro muito isso. É tirar e voltar a pôr e ordenar de outra maneira, não é? Aqui assim em função de Deus e em função de Jesus. E acho que é muito aqui isto, sim. Miguel, como é que os exercícios entram na vida de um jovem mais virado para as engenharias e para as partes técnicas? Por acaso, a minha infância e a adolescência, eu não ligava muito às coisas de Deus, achava que era uma chatice, eram coisas antiquadas, até que ali na mudança do secundário para a faculdade, por agora razões que não vale a estar a falar, tive ali um momento de viragem, digamos assim, e da altura fiz uma viagem com um amigo meu que tinha acabado de ser convidado para ser animador do Copave, então estava muito em êxtase, vou ser animador do Copave, então só falava do Copave, e Copave isto e Copave aquilo. E eu vinha de um percurso de faculdade não, de secundário e de infância um bocado tímido e que não criava assim grandes relações. E pensei, este Copave pode ser um sítio onde eu posso encontrar essas coisas que acho que me faltam. E então comecei a faculdade e liguei a esse meu amigo, então como é que eu faço para ir ao Copave? E ele diz, vem à festa de abertura. Eu fui à festa de abertura, adorei aquilo, achei extraordinário, fiquei em êxtase com tudo aquilo e assim como um miúdo numa loja de guloseimas vi que havia muitas atividades, então quis me inscrever em tudo, em que uma delas era um retiro de silêncio de 3 dias, em que íamos 3 dias por uma casa em que não se podia falar, achei aquilo muito esquisito, mas pronto, estava nessa onda de, eu acredito que há aqui alguma coisa, quero experimentar esta relação com Deus, que ainda não tinha bem a certeza se acreditava ou não. E arrisquei e fui, achei ainda assim esquisito, 3 dias sem falar, mas pronto, ficou ali o bichinho, fui ficando pelo Copave, pronto, e depois o resto é... E como é que uma pessoa que não tem experiência espiritual, como é que se confronta com os exercícios? Como é que foi esse primeiro impacto, ou esse primeiro silêncio? Pois, eu estava numa fase nessa altura em que para mim a relação com Deus era... tudo muito quentinho, muito, que bom, Deus é fantástico, Deus é ótimo, e confrontei-me com esse silêncio, com esses exercícios, e onde é que está o Deus quentinho e o Deus Pronto, então fiz um bocadinho um exercício de, vou pensar, este exercício é a minha cabeça, eu e a minha cabeça, até que tive um momento ali específico nos exercícios, em que tive um confronto entre o meu pensamento e, de facto, o tal Deus, ainda nessa fase verdinha de quentinho, e há aqui alguma coisa dentro a acontecer. Pronto, e depois, à medida que fui fazendo cada vez mais exercícios, fui percebendo que essas coisas tinham nomes e que nomes tinham, e porque é que uma coisa puxava mais para um lado e outra puxava mais para o outro. Pronto, mas esse primeiro confronto foi assim de êxtase, digamos assim. Padre Vasco, há uma diferença entre fazer exercícios espirituais e ser acompanhado espiritualmente. Sim. O Padre Vasco tem essa experiência. Pode-nos explicar um bocadinho que caminhos é que levam o acompanhamento espiritual e os exercícios espirituais? Acho que não se pode separar muito, porque os exercícios não é largar uma pessoa no deserto e agora arranja-te. Há uma proposta, mas como não é um curso teórico, nem para a experiência uma série de técnicas, mas é exatamente os exercícios, é acompanhar o processo de desenvolvimento de uma outra pessoa. Por isso, quanto mais personalizados, não é para grupos grandes, não é um conjunto de conferências, mas é exatamente propor a quem quer fazer esse caminho, seja os 3 dias, seja mais, muitas vezes é mais. O Santo Inácio propunha um mês logo à partida, hoje também se faz, mas são condições especiais. Mas realmente dar os exercícios é dispor-se a acompanhar uma pessoa sem forçar, mas oferecer-lhe alimento espiritual. Agora este texto do Evangelho, agora esta experiência, agora este passeio lá fora para contemplares a natureza. Depois interrogar, agora como é que te sentiste? O que é que isso te diz? Ajudar a pessoa a despertar para a realidade, para a sua própria realidade,
despertar para a realidade do mundo e das suas problemáticas, as suas grandezas e as suas misérias, despertar para uma outra relação com Deus. E isso é a missão de quem está a dar exercícios. Portanto, é sempre, de alguma maneira, um acompanhamento personalizado. Posso, a certa altura, ter um grupo e dirigir-me ao grupo, mas depois faz parte, sem obrigar ninguém, que haja diariamente, pelo menos, uma conversa que ajude a pessoa a pôr cá fora, a pensar o que é que está a acontecer, o que é que estou a sentir, o que é que estou a pensar. E que ajuda a perceber a diferença entre a minha voz e a voz de Deus. Exatamente, porque essa é uma coisa, porque a voz de Deus ouve-se cá dentro. E muitas vezes através da nossa, através destes sentimentos, através das ideias, através das luzes e dos desejos. Através de uma luz. Agora estou a ouvir isto com outra... E não é necessariamente que esteja certo ou errado. O que é que isto quer dizer? Porque é que agora estou a ver esta frase de outra maneira do Evangelho? Ou olhar para esta situação da minha vida, ou para a relação com esta pessoa, com o meu pai, ou a ideia que tenho com a Igreja. Tudo entra aqui. Então, por isso falei da palavra ordenar, que é um verbo que o Santo Inácio usa muito. Os exercícios são para arrumar a casa, para arrumar as prateleiras. São exatamente isso. Pegam na realidade. Não é um conjunto de ideias que se propõem como ideais. Pegam na realidade e agora como é que isto pode crescer evangelicamente? Uhum. Não é? Portanto, isso é um cuidado que se tem que ter, e com muito respeito, porque não há dois ritmos iguais, não há duas assimilações iguais. E esta palavra que eu disse bateu naquela pessoa de maneira positiva e na outra assustou, ou então nem ouviu. Portanto, cada um vai depois fazendo o seu caminho, e por isso é que os exercícios são, de facto, esta coisa muito... Compreende-se porque muito pessoal, porque o Santo Inácio não escreveu um livro. Transmitiu a sua experiência, o seu caminho interior, o seu roteiro. Fez um caminho e depois desse caminho fez um GPS para outros. Mas respeitando que cada um tem que seguir o seu ritmo, né, e chegar onde puder chegar. Mas tem essa coisa muito bonita, não parte da ideia, parte da realidade de cada um. Não é? E, portanto, um grupo que normalmente nunca são muito grandes, cada pessoa vem com uma história própria, que não vai deitar fora. Vem com aquelas circunstâncias e agora vamos tentar abrir-nos, escutar interiormente, abrir-nos a esta palavra, abrir-nos a este espaço, abrir-nos a este silêncio para que, com a tranquilidade de espírito, como os monges antigos iam ao deserto para ver se ouviam. Não era para estar calados. Era para ver se ouviam e se começavam a falar consigo mesmos e com Deus de outra maneira. Marina, se temos o desejo e o desafio de levar os exercícios para a vida cotidiana, como é que isto se faz? Como é que se... Porque nem todos os exercícios não os fazemos mensalmente, não os fazemos semanalmente. Como é que também na CVX, nas comunidades de vida cristã, é possível ir experimentando esta proposta de Santo Inácio? Então, eu acho que aqui parece-me duas coisas diferentes, não é? Uma coisa é a experiência de exercícios na questão formal, por isso é que na CVX dizemos fazer regularmente, animar a fazer pelo menos 2 em 2 anos, dependendo depois da condição da pessoa. Isto por causa desta questão de que o desarrumo e a desordem vai-se acumulando, não é? E há imenso ruído e vamos pondo papelinhos no meio dos livros, usando outra vez a dinâmica da estante, não é? E como não há um quadro específico para fazer exercícios, cada um procura dentro da sua realidade, como dizia o Padre Vasco, adequar à sua vida a necessidade de fazer exercícios, como não sair do caminho? Eu acho que é muito duas coisas, não é? Que é, por um lado, fazer os exercícios no sentido retirado, para dar espaço e para ter este tempo privilegiado, para calar o ruído, para estar com outra atenção. Isto sim, e isto tem que se fazer para depois o outro funcionar, que é depois ir a jogo, não é? Estar treinado para no meio do meu ramo-ramo e do ruído e do dia-a-dia e do trabalho e dos filhos e da família, não é? Estar atento, não é? E, portanto, por isso é que na CVX depois usamos os outros instrumentos inacianos, não é? O exame, a oração, o acompanhamento espiritual. Isto é um bocadinho para, mais do que tudo, eu acho que a expressão é estar atento depois. Portanto, sair dos exercícios com aquilo que Deus me quiser mostrar e com a arrumação que Deus me tiver a dar
Eu sinto muito isto, não é? Aquela semana de exercícios é o mote para a minha vida espiritual do ano inteiro. E depois isto joga-se no dia-a-dia, não é? E Deus vai falando e, portanto, eu tenho que estar atento. E em CVX é um bocadinho o ir discernindo continuamente. Eu ter para mim, eu tenho que pôr os meios e ter esta atenção e ter este cuidado e este esforço de estar atento e de saber ler, não é? O que é a minha voz, o que é a voz de Deus, o que são as vozes das outras que me confundem e fazem ruído na minha vida, onde é que eu estou a acelerar, onde é que eu preciso de espaço de cuidado, não é? Porque Deus não fala só nas casas de retiros, não é? Deus fala no dia-a-dia. E, portanto, é muito esta... Eu acho que o grande esforço é desta atenção. Depois os meios, não é? As orientações de vida, o exame, o acompanhamento, são modos para nos ajudar a isto, não é? Para nos cairmos no auto-engano. E vai-se percebendo ao longo do tempo, a Marina está agora a iniciar funções, mas fruto da história também, vai-se percebendo a ligação que os exercícios mantêm à CVX ou a CVX aos exercícios? Historicamente é uma coisa engraçada, porque os exercícios aparecem no carisma da CVX logo ali nos primeiros princípios gerais após o Concílio Vaticano II, portanto numa reformulação das conferências marianas. Não é? Enfim, uma história não estava óbvia e depois tornou-se muito óbvio ao longo do tempo e do discernimento que era pelos exercícios. E os exercícios são a matriz central da CVX, não há outra, não é? Não só a nível de retiro, mas eu depois também tenho que acreditar, não é? Sendo inaciana e vivendo desta espiritualidade, que leio a minha vida espiritual fora do retiro formal à luz dos exercícios e que este processo acontece em mim, não é? Como aconteceu com o Inácio, não só numa semana, mas ao longo da vida toda. E, portanto, acho que é muito aí. Portanto, a CVX não se pode desligar daquilo que é a matriz e daquilo que é o centro, enquanto meio, não é? O centro é Jesus, mas enquanto meio. Queria voltar à história pessoal do Miguel, porque os exercícios são determinantes para fazer aqui uma mudança de agulha na sua vida profissional também. Quer-nos falar disso? Claro. Sim, de facto tiveram alguma influência e o processo até foi engraçado porque, pronto, tentando contextualizar sem me alongar muito, eu comecei a perceber que todas as minhas decisões académicas e depois mais tarde profissionais tinham sido sempre um bocado empurrar o problema com a barriga. Nunca tinha decidido de facto que queria aquele curso, queria aquela área, aquela faculdade, nunca tinha decidido a fundo. Então, quando comecei a trabalhar na área que tinha estudado, em energias renováveis, lembro-me de estar, por um lado, não muito em paz com isso, por outro, a gostar muito do trabalho, mas não 100% em paz, e por outro, uma certa nostalgia de me estar a afastar do COPAV, porque inevitavelmente estava a trabalhar e não podia estar tanto tempo no COPAV, não podia me dedicar tanto ao COPAV e às obras do COPAV ou mesmo da companhia. E nos últimos exercícios que fiz, porque tudo isto é muito recente, os últimos exercícios... É de julho. É de julho. Os últimos exercícios que fiz, a da altura lembro-me de estar a escrever no caderninho, vou ter com o Padre João Golão, que é o diretor do COPAV, e vou-lhe dizer que estou disponível para tudo o que for preciso no COPAV. Isto enquanto profissional ainda, de engenharia. E foi muito engraçado, quando eu fui ter com ele para ter a conversa de direção espiritual pós-exercícios, antes de tocar no assunto, ele virou-se para mim: Miguel, eu estive aqui a pensar e o COPAV está a crescer muito e precisa de alguém que é a tempo inteiro, um leigo a tempo inteiro. Eu pensei em ti, acho que tu eras a pessoa indicada. E eu, de facto, engraçado. Então, claramente, o senhor, ao longo dos exercícios destes e dos outros, me tinha vindo a chamar uma coisa que eu me estava sempre a queixar, que não percebia bem o que era uma vida simples e que não teria de passar necessariamente pelo habitual de tirar um curso, que é ótimo, e ir para a área que se estudou, mas aquilo para mim não... Eu acho que o senhor chamava-me sempre a... Miguel, se calhar não é bem isso. Pronto, e eu sinto, é muito recente, ainda estou a colher os frutos, ainda estou a discernir, mas parece-me que isto possa ter sido uma resposta a essa inquietação, a essa falta de paz. E os exercícios ajudaram a um conhecimento da maneira de ser do Miguel também. Esse modelo de empurrar com a barriga é uma constatação também pessoal, com a sua história, com a sua forma de viver, que provoca depois uma mudança também. Que se calhar no barulho, peço desculpa, mas no barulho Sim. do dia-a-dia é mais difícil de apalpar, de discernir, de perceber as consequências. Sim, claro, o problema do barulho do dia-a-dia é que é muito difícil, diria quase impossível, não impossível, mas é muito difícil distinguir aquilo que estava a dizer há bocado, distinguir entre a minha voz, os meus esquemas e o que de facto o Senhor me está a pedir e aquilo que me vai de facto fazer feliz. E sim, nos exercícios
mais do que ter tido a resposta, Miguel, é isto, foi esse treino e começar a conseguir distinguir, mesmo no dia-a-dia, mas essencialmente nos exercícios, de o que é que são os meus esquemas, o que é que são as minhas preguiças, o que é que são aquilo que me está a tirar a paz e aprender, e aquilo que o Senhor me chama e me liberta e me traz alegria e me traz vontade de ir em frente. Padre Vasco, esta é a atualidade de um exercício com 500 anos? Falar a nossa história hoje? Sim, claro. Fala sempre a história do momento, ao longo de todos estes anos. Qual é o segredo para esta atualidade de 500 anos? Porque a vida há 500 anos era assim tão próxima da vida como é hoje? Sim, sempre foi. Tudo é proporcional na história, não é? Mas, de facto, a verdade, o ser humano está sempre em crescimento, à procura de encontrar caminhos, a interrogar-se, e como realmente não é um livro como um conjunto de teorias, mas uma proposta, como disseste há bocadinho, de ginástica interior, de exercício. O Santo Inácio diz isso, assim como há exercícios físicos, também há exercícios espirituais, e exercícios culturais, e exercícios mentais, e em todas as épocas a gente percebe que há uma busca disso. Hoje há muita gente a procurar a paz, o silêncio, ir para a alta montanha, um bocadinho, até está na moda, estes refúgios, assim um bocadinho de cariz oriental, não é? Está um bocadinho na moda, mas é uma grande diferença que a Marina e o Miguel agora trouxeram cá fora, e que está numa coisa muito importante, é que são exercícios espirituais. E espiritual, na linguagem dos Evangelhos e, portanto, da de Santo Inácio, significa a capacidade humana de sair de si próprio. E nós temos dificuldade com essa palavra? Temos, porque muitas vezes encontramos uma coisa, falamos de espiritual, mas estamos a falar mais de um espiritualismo, ou estamos a falar mais de uma recolha individual, no esoterismo, ou de esoterismo, um descanso psicológico, mas exatamente a força espiritual está em sair de si, ir ao encontro dos outros, ir ao encontro do mundo, e exatamente estes efeitos que vocês, Marina e Miguel, estavam a falar, é exatamente isto. E isso é que faz a diferença, é que não se sai dos exercícios porque se encontrou o quentinho. Também, ainda bem que se encontrou paz, mas que é um bocadinho diferente do bem-estar e do quentinho. A paz às vezes é muito... tira-nos para a frente, não é? Porque se eu quero paz, tenho que ir construir a paz. Ela não cai do céu. Aí queres a paz? Então vai ter com o teu irmão. E transmite-lhe a tua paz. E isso está na palavra exercícios espirituais. Isto é, treino, exercícios que me levam a sair de mim, a sair do meu egocentrismo, ir ao encontro do outro, ir ao encontro da justiça, ir ao encontro do bem maior. E esta é a força toda que o Santo Inácio nos deu, porque fazer retiros, retirar-se, ir para o deserto, querer a paz, sempre houve, e tem o seu valor. Mas pode ficar ali, num perigoso individualismo, a pessoa retirar-se do mundo. Os exercícios é para ir para o mundo, para ir à luta. Para ir, não no sentido de vamos batalhar com os outros, mas vamos batalhar com o nosso egoísmo. E vamos ver como é que podemos servir. Os exercícios acabam com o desafio de ter um ato de agradecimento, de louvor e de compromisso. Termina, faz lá uma síntese do que viveste e como é que agradeces, como é que isso te aproxima de Deus e o que é que agora vais fazer. E Marina, o que é que agora vais fazer? Depois destes exercícios, o Padre Vasco dizia que os exercícios terminam precisamente com este compromisso, não é? Compromisso de ir para o mundo, para a nossa realidade, para o nosso dia-a-dia, para a nossa profissão, para as nossas relações. Como é que é ser médica depois de fazer exercícios espirituais? Não sei, porque não sei como é que é ser médica antes de fazer exercícios espirituais, logo para começar. Sim, eu, mais do que tudo, acho que os exercícios dão-me uma coisa depois muito prática na vida, que é, e é uma expressão que Santo Inácio vai usando, não é, ao longo dos exercícios e ao longo de muito tempo, que é sempre esta ação condicional. Se for para a tua maior glória, então eu faço, não é? Mesmo o magis, não é? Que nós usamos muito, às vezes, para justificar a nossa sede de produtividade e eficiência, que não é? Mas querer escolher somente o que mais, não é? Portanto, há aqui um condicional e que é distinguir e é escolher. O que é que eu quero chegar aqui na prática? É que depois, na prática, o meu critério tem que ser Jesus. E é isto que os exercícios me dão, não é?
entre duas coisas boas, e nos exercícios muitas vezes saímos, não é? Com 2, 3 coisas boas, não é? E ajuda-nos aqui. Então, entre duas coisas boas, escolher aquela que mais me leva a Jesus. Os exercícios dão, ou o ser cristão dá e os exercícios aprofundam? Eu acho que os exercícios nos recentram, nesse sentido, não é? Para mim pode não estar claro no ramo, nos processos, nos meus esquemas, que o meu centro tem que ser Jesus e que o critério da minha escolha é Jesus, não é? O princípio e fundamento é a contemplação para alcançar amor. Tu crias-me todo, eu sou toda Deus, portanto, e dás-me isto tudo e, portanto, toma tudo o que eu sou, não é? Depois, na prática, isto joga-se também no discernimento, não é? Perceber que Deus que me cria, através do princípio e fundamento, não é? Que me está a criar continuamente, não se subtrai à realidade que me entra, não é? No dia-a-dia, não é? E, portanto, os meus critérios têm que ser estes. Os exercícios depois dão, não é? Somos às 2 bandeiras, somos pelos binários, depois há coisas muito práticas que ajudam a distinguir, não é? Riqueza e pobreza, próprias humilhações, etc. Mas mais do que tudo, eu não há fórmulas mágicas, porque Santo Inácio não dá fórmulas mágicas, não é? Dá processo. A única coisa que eu sinto é isto, não é? É perceber entre duas coisas boas, o critério é Jesus, não é? E na minha vida, enquanto médica, enquanto pessoa, nas escolhas todas, o critério é Jesus. Primeiro, não é? Enquanto pessoa, primeiro. Enquanto pessoa, sim, sempre, não é? Sempre, não é? Enquanto relacional, não é? Enquanto... não é? Este joga-se o princípio. Eu sou criada também enquanto médica dentro de um gabinete, não é? Também enquanto filha em casa, eu sou criada, não é? Desta forma. E, portanto, acho que o grande desafio, não é? Aquilo que eu sinto grande crescimento é esta integridade, não é? Em que todas as coisas saber que sou criada para Deus. E, portanto, o critério é esse. E, portanto, escolher somente. Deixa-me dizer aqui uma coisa. Posso falar? Sim. Se calhar não me quero meter demais. Não faz mal sublinhar alguma coisa que a Marina tenha dito. Sim, porque isto é muito importante, porque faz parte essencial dos exercícios esta pergunta. Senhor, o que é que me estás a pedir agora? Ou seja, através de exercícios, encontrar a vontade de Deus, prática, não teórica, para o momento presente. E, portanto, exatamente, estavas a dizer isso pelas tuas palavras, mas no genérico está sobre isto, este ordenar a vida para encontrar a vontade de Deus, não teórica, mas agora. Para ver o que é que me está a ser pedido neste momento. A vontade de Deus não é uma coisa abstrata, é experimentar um chamamento para ir à tal luta, ou à tal batalha da vida, no concreto, da identidade de cada um, como é que pode florescer. Então, isso chama-se procurar a vontade de Deus através de uma palavrinha-chave dos exercícios, que é discernimento. Estavas a falar disso, não usaste a palavra, mas... É isso. Não, mas é muito importante, porque são exercícios de discernimento. Ou seja, olhar para a realidade, ponderá-la, ver para onde é que o Espírito Santo me aponta. Para onde é que eu me deixo conduzir também, não é? Exatamente, é por isso onde me aponta. Porque há de ser a graça, o Espírito Santo, que me está dando alguma consolação a fazer perceber, não. Parece que é isto, não é? Como tu estavas a dizer, sentiste que ali no Copava havia um chamamento, uma coisa onde podias realizar, podias... Sim. Não é? Depois tens de confirmar e crer, mas não, porque não é uma magia, mas... Esta palavra de discernimento, como é que toca aos jovens? Estão os jovens disponíveis para este discernimento? Percebe-se que um artigo do Ponto SJ indicava-nos isso, que cada vez há mais jovens a procurar fazer exercícios espirituais. Isto mostra uma grande vontade de procura, uma grande vontade de saberem, de reconhecerem aonde colocar os seus fundamentos. Então eu, enquanto representante da tua história. Sim, claro, o que eu acho, o que eu vejo à minha volta é que, pronto, os exercícios levam a uma grande intimidade com Jesus. A espiritualidade naciana convida a esta intimidade com Jesus. E, portanto, a espiritualidade naciana, acho que o grande centro da espiritualidade naciana é este encontro pessoal e simples com Jesus. E as obras da companhia em Portugal ligadas aos jovens, que são muitas, os colégios, os centros, os campos de férias, abarcam muita gente. E, portanto, aliar o muita gente, evidentemente, com a simplicidade da linguagem, a proximidade de relação, de amizade
de um a um e simples com Deus, eu acho que é muito convidativo a um jovem que, por um lado, se sente atraído diria eu, pela simplicidade e pela jovialidade da comunicação. Isto por um lado, por outro, isto que estava a dizer um encontro um a um, não é ninguém a dizer-me como é que se tem que fazer. Eu vou lá e experimento na realidade da minha vida, como eu sou hoje, com as inseguranças e eventualmente os segredos que eu trago comigo. Não, sou eu e Deus ali, ninguém tem no limite nada a ver com isso. Eu acho que os jovens identificam-se muito com isso, mas posso estar enganado. Padre Vasco, surge-nos uma pergunta de quem nos está a acompanhar e agradecemos a participação também de quem possa acompanhar e queira intervir e fazer-nos chegar algumas questões. Uma pergunta que chega diz assim: que deve fazer uma pessoa que fez exercícios espirituais e não adquiriu a paz? Esse era um caminho que o Padre Vasco falou como um possível fruto para os exercícios, mas isso pode não acontecer. Os exercícios não resolvem tudo de vez. São dentro de um processo muito longo, vem de trás e vai para a frente. São um momento, mais bem conseguido, menos bem conseguido. É de não desanimar, porque se a gente vai à espera de chegar lá, meter a moeda e sair o cartão, às vezes não acontece. Às vezes tem-se essa sensação, porque se está à espera de uma paz formatada por aquilo que eu hoje entendo que é paz, que é muitas vezes mais bem-estar, resolver os problemas. Mas realmente os exercícios não resolvem problemas, mas enviam-nos e dão-nos instrumentos para que a gente procure os frutos daquela experiência. Há aqui uma certa confusão, pensar que a paz vem de ter encontrado a solução, mas vem de encontrar o caminho, que é uma coisa um bocado diferente. E às vezes não perceber logo que é que me está a ser aquilo no caminho. E por isso é que também, mesmo quando acabam os exercícios, não deve acabar o acompanhamento. Isto não dá tudo, dá o que dá, o que eu pude dar, com boa vontade, aquilo que eu pude receber, mas bem aberto, não é? Isso acontece muitas vezes, dizer, bom, tens de continuar a caminhar, pede ajuda a alguém para perceber porque é que não encontraste a tal consolação, diria o Santo Inácio. E o Santo Inácio diz que a consolação é crescimento. Crescimento de fé, crescimento de caridade. E, portanto, é crescimento. Está em processo, não é? Então, lá, humildemente, mesmo que saísse lá cheio de paz, não dizer, pronto, já está tudo resolvido. Enganaste. Puseste o fim da etapa, não é a meta da corrida. Ouvimos há pouco a experiência do Miguel dizer que foi de uma forma nova que se aproximou dos exercícios sem ter uma história de alguma forma mais próxima da Igreja ou até de alguma prática espiritual. Há uma altura na nossa vida em que nós que se adequou, digamos assim, a fazer exercícios espirituais, não importa muito a nossa história para trás, importa a predisposição para fazer exercícios. Sim, e essa predisposição também se pode e deve criar para que vir de coração aberto, não vir à defesa. Se a gente vem à defesa e é cheio de preconceitos, não vai fazer nada. Então é que não há paz mesmo nenhuma, porque se entrou com o pé errado. Tem que realmente a pessoa dizer, bom, tem que me arriscar, pôr-me à prova, deixar vir ao de cima coisas que gosto e que não gosto, pôr a realidade aqui em cima da mesa, pôr as cartas em cima da mesa, senão não posso arrumar o baralho. Se eu não põe as cartas, não é? E é preciso que a pessoa esteja a desejar isso. E às vezes a pessoa pode estar por muitas razões compreensíveis, com defesas, com medos, mas é preciso também alguma maturidade de estar já numa fase em que eu me pergunto e quero mesmo encontrar respostas sérias para a minha vida. De facto, aquilo que eu falei dos meus 14 anos. Aos 14 anos. Bem, era um bocadinho pôr os meninos aqui a pensar e a rezar e a fazer coisas a sério. Mas deixou uma semente. Deixou, claro que deixou. Mas que na altura, pronto, agora já acabou, foi giro. Então. Já passou. Mas afinal, estavam lá sementinhas que de vez em quando. Que é esta história do que vale ao homem, ganhar alto, para lá, ganhar se isto. Fica aqui uma pergunta. Sim. Não é? Também na CVX há muitas pessoas que chegam com perguntas, algumas Sim. até perguntar-se se é ali que pertencem. Os exercícios espirituais podem também ser uma porta de entrada para
depois de se pertencer à comunidade? Eu não sei se são uma porta de entrada, eu acho que são uma matriz pela qual é difícil pertencer-se interiormente à comunidade, não é? CBX tem isto que nós chamamos de uma dimensão quase vocacional, portanto, perceber se este é o modo como Deus nos chama a estar na igreja, não é? E que é laical, porque é feita por leigos, e que é inaciano, porque parte dos exercícios, e é apostólico, porque é preciso ir a jogo, não é? E é preciso ir discernindo. É difícil estar em CBX e não adquirir os exercícios como a matriz da minha própria experiência, não é? Do meu próprio processo de crescimento espiritual, da minha relação com Deus, não é? Há pessoas que vêm de exercícios e percebem, eu tenho que se calhar aprender a pôr isto na prática, e depois é um processo de discernimento. É perceber se Deus me chama a viver assim ou não, como outro processo de discernimento qualquer, assim com muita liberdade, mas de facto os exercícios como pedra central, às vezes são uma porta de entrada, outras vezes não é? Mas depois o carisma CBX tem obrigatoriamente de passar por aqui. Sim. Padre Vasco, que caminho interior foi fazendo Santo Inácio para chegar aos exercícios, a este tesouro cuidado pela Igreja também, nestes 500 anos de história? Ele quis arrumar a própria vida. É verdade, não é? Num momento de grande turbulência e de grande confusão, tinha uma mata de ideais, de cavaleiro, andante praticamente, não é? E assumidamente que sim, que era por ali, cheio de aventuras. E estamos a celebrar os 500 anos de uma batalha, essa mesma batalha, em que ficou coxo para o resto da vida. Rebentou uma bala que lhe rebentou uma perna. Uma série de meses de convalescência e à morte, e a pensar na vida e a tentar perceber os sinais. E ali começou a perceber que tinha perguntas sérias e que a vida agora estava a interrogar. O que é que vai ser? O que é que Deus quer de mim? O que é que vai ser? Ao princípio era o desejo. A vida está frustrada, não foi isto que eu desejei, não foi isto que eu pensei. Mas o que é que me está a acontecer? E, com algumas leituras e com muito tempo para meditar nos seus pensamentos e sentimentos, começou a perceber que se estava dentro dele a iniciar um caminho. E que depois demorou muito tempo, depois de sair de praticamente uma série de meses, quase um ano de convalescença, encontrou um lugar isolado, uma gruta perto de Montserrat, nos arredores de Barcelona, e ali deixou-se tocar, de alguma maneira. E ia tomando notas do que é que estava a acontecer, para ver se percebia alguma coisa, mas o que é que... E a grande descoberta, de facto, de Jesus e de uma outra maneira de olhar para o mundo. E por isso, os exercícios, ele passa para nós aquilo que foi importante, que foi olhar para o mundo com outros olhos bons e positivos, passou para nós a abertura à surpresa de Deus e, sobretudo, a necessidade de um conhecimento muito mais íntimo e pessoal de Jesus Cristo, que é, digamos assim, um filão do processo dos exercícios. O conhecimento interno de Jesus, que me ama e me humaniza, para que eu também, mais de perto, o siga e me deixe enviar. Portanto, a vida dele foi isso, e não foi um dos exercícios que ele foi fazer. Sempre houve retiros, de alguma maneira, mas este processo ele depois transferiu umas quantas linhas mas é a sua experiência comunicada, com todo o respeito disto que foi aqui dito, mas cada um faz a sua coisa, mas isto foi a matriz do Santo Inácio. Depois tudo se resolveu. Ao princípio ele não tinha ideia nenhuma de nada, tinha ideia de uma frustração muito grande, uma ferida não só física, mas uma ferida espiritual e cultural. Minha vida, de repente, parece que perdeu aqui o futuro. E por isso esses exercícios são muito bons para estes nossos momentos em tanto de crise também, no sentido de quando eu tenho vontade de a ultrapassar. Pessoas que vêm para procurar tranquilizar-se. E é bem, outras pessoas vêm porque querem mesmo discernir uma situação. Estou aqui com um viés na minha vida, isto ou aquilo, outras vezes, então, preciso de ir aos exercícios para deslindar. Outras pessoas para manter a vida no nível que queremos mantê-la, não é?
os exercícios e o grupo que acompanha a seguir, ou a pessoa que acompanha a seguir. Mas, de facto, depois tornou-se, disseste, uma matriz, um modo de estar, mas de vez em quando precisa de tempos fortes. O tal retiro de um tempo, não é? Eu dou muitos exercícios, mas também faço os meus exercícios uma vez por ano, pelo menos. Faço 8 dias, não é? Entretanto, quando estou a dar exercícios, também estou a fazer. Há quem pergunte se os exercícios são difíceis. Miguel, são para eleitos? Para eleitos? Eleitos. Quem faz exercícios sente-se eleito? Não, acho que provavelmente o oposto. Mas, pegando o que o Padre Vasco estava a dizer, os exercícios é preciso ir com uma predisposição. Bem, eu posso não saber nada do que isto é, como eu não sabia, mas confio que existe aqui alguma coisa. Portanto, por um lado ir assim. Por outro lado, sentir-me eleito, eu acho que nos sentimos o oposto. Acho que sentimos a grande humildade do próprio Deus, que olha para nós. É engraçado, porque a dada altura, na primeira semana, somos convidados a olhar as nossas fragilidades. Depois somos convidados a olhar as nossas fragilidades com o olhar de Deus. E aí é que sentimos uma certa vergonha de como é que eu, que sou frágil, como é que há um Deus que me ama tanto que, em vez de me julgar, me levanta e me perdoa. E, portanto, eu acho que nós nos sentimos, nos exercícios, a humildade de eu sou igualzinho a qualquer pessoa. Aliás, provavelmente até devíamos sentir-nos inferiores ao resto das pessoas e queremos servir o resto das pessoas, como Jesus faz no lava-pés. Portanto, eleito não, o servidor do mundo. Ou a eleição vem pelo amor que se sente depois nos exercícios espirituais. Sim, Padre Vasco. Sim. Então, é isso. Acho que isto que o Miguel diz é muito importante. É mesmo a chave, está aqui, não é? Reconhecer-se e baixar a nossa realidade, não estar aqui a passar um cartão de visita falso. E perceber o amor de Deus que está a puxar por mim e a apostar em mim. Os exercícios espirituais, e de alguma forma perguntava isso aos três, podem ser esse convite para, recordando o tema deste ano e nesse ano, ver novas todas as coisas? Exatamente. Sim, eu acho que não adequado à história de cada um, não enquanto responsáveis ou enquanto estandarte de uma geração, adequado à história de cada um. Sim, e cada vez que faço exercícios, cada ano, venho com o olhar renovado. Menos pessimista, com mais esperança, com mais abertura à realidade, mesmo aquela que me incomoda. Porque se sente mais amado também, não é? Claro, esse é o segredo. Acho que porque isso é que é a fé cristã. É a experiência de ser amado e essa convicção. A gente às vezes acha muito que a fé é acreditar assim, em coisas, em um Deus lá em cima. Também, mas a fé é estar convencido que Deus me ama. Há aqui... Marina, sim. Sim, eu acho que se liga, não é, à pergunta anterior, não é? Que é, há assim um momento, pelo menos eu, Padre Vasco, não sei, mas já me pode dizer. Há normalmente, assim, muitas vezes nos exercícios de semana, um momento é que eu penso o que é que raio me passou pela cabeça para me vir enfiar nisto outra vez este ano? Não, quer dizer, porque é isto que o Miguel dizia, não é? E são quantos dias geralmente que a Marina faz? Agora, nos últimos anos, 7, 8 de semana, não é? Porque percebo que os processos em mim também precisam de mais tempo. Não é que uma vez contei os pontos de 3 dias e os de 7, não é que se dê mais pontos, mas eu noto que preciso de mais tempo para estes processos acontecerem. Mas por dizer, há ali um momento que sim, porque de facto é duro, não é? Ali olhar para a minha própria fragilidade, desmontar os meus esquemas, as coisas em que eu achava que era autossuficiente e não sou, olhar para apegos que me custa assumir que tenho, carências, não é? Coisas que eu gostava de ter e não tenho, que é preciso também engolir e perceber, não é? Com muita... E depois há assim uma volta, não é? Porque senão uma pessoa não voltava a fazer exercícios, acho eu, se ficasse só nesta experiência, não é? Mas há aqui uma coisa, não é? Há alguém, não é? Há Jesus que nos levanta e perceber no final, por um lado, a imensidão do amor de Deus por mim, e portanto eu não posso fazer outra coisa senão ir responder, não é? Pôr-me a jogo e daí a vida apostólica e querer discernir, não é? Mas e penso que a consolação é muito daqui, não é? Deste sentido também de missão, não é? Agora és enviado, não é? Com aquilo que eu te mostrei,
com aquilo que eu te mostrei, agora força, vai e faz. E às vezes são coisas de ramo-ramo do dia-a-dia de discernimento, outras vezes são decisões mais de fundo, não é? E Miguel, vai-se procurando ver novas todas as coisas a partir dos exercícios? Pois, vai um bocado na linha do que eu estava a dizer há bocado. Pelo menos na minha experiência, esse confronto com a minha realidade, com o olhar de Deus e do tal perdão e do tal enviar-me novamente, faz-me com que eu vá, de certa forma, focando no olhar. Quando eu olho para o outro, lembro-me de eu olhar-me com o olhar de Deus, então vou querendo olhar para os outros com o tal olhar de Deus. Não é fácil, evidentemente não faço isso todos os dias, mas é esse caminho, é esse percurso de eu olhar a fragilidade do outro e lembrar, calma, se Deus olha para mim, se eu tenho Miguel, o direito de Deus olhar para mim com o olhar de amor e de bondade e de misericórdia, o outro provavelmente se calhar até mais que eu merece. Uma última pergunta que nos chega também, e obrigada a quem nos está a acompanhar: como trazer as vivências vividas em exercícios espirituais para o mundo real, que tem sempre distrações, tem sempre ruídos? Estava o Miguel a dizer que não é fácil, mas é um olhar que se treina também? Sim, é um olhar que se treina. Eu acho que os exercícios, no fundo, é uma aula de gramática, de uma gramática interna, de perceber como é que Deus fala. Da altura, durante os exercícios, vamos percebendo, quando temos vontade de servir, quando temos vontade de rezar, quando temos vontade de perdoar, o que me leva a isso é Deus a falar. O que me leva a fechar-me em mim, nos meus egoísmos, nas minhas seguranças, pronto, isso não é Deus. E, portanto, é esta gramática que vamos aprendendo e, pronto, depois somos convidados a pôr em prática no dia-a-dia. Tentar perceber, será que o que é que me chama, se é Deus, não é Deus? Pronto, é assim uma espécie de jogo. A Marina já aprendeu essa gramática? Vamos aprender. Acho que vamos aprendendo. Sim, não é? Há bocadinho falava, não é? Da abordagem que Deus tem comigo aos 19 é diferente e a maneira e os processos que eu tenho hoje são diferentes dos que tinha há 10 anos. Claro. Acho que outra vez terá mais experiência nisso para responder, não é? Mas com a prática dos exercícios vai-se aprendendo formas também de fazer perdurar aquilo que se sente e aquilo que se quer levar para o mundo. Os meus processos interiores em exercícios não são muito diferentes dos meus processos interiores fora de exercícios, não é? Está bem, o ambiente é diferente e é privilegiado, mas eu percebo também como é que Deus se comunica comigo, que sou Marina, tenho as minhas características, a minha forma de ser e a minha personalidade. E é um bocadinho aprender a gramática, é um bocadinho, se calhar é o estágio do jogo que se vai jogar a seguir, não é? E depois, quando a vida acontece, eu percebo, espera lá, que eu vi isto, Deus mostrou-me isto, não é? Eu acho que o Ver Novas é muito isto, não é? É aprender a ver com o olhar que Deus me dá, não é? E a partir da maneira como Deus me ensina a olhar, não é? Como me mostra. Santo Inácio diz isto, não é? Muito que é, não é? Deixar-se como o professor ensina ao aluno, portanto deixar-se levar, não é? Esta coisa. Eu acho que Deus nos vai ensinando depois os nossos próprios esquemas, mas para que depois o alarme possa soar, não é? Vai-se treinando esta gramática, não é? Para responder àquilo que o mundo vai solicitando de nós diariamente, que é o normal. Sim, mas claro que estou muito de acordo, mas parece-me que, dizendo por outras palavras, o que permite ver novas todas as coisas é exatamente que haja aqui também um espaço de retiro, de recuo, de distância. Às vezes estamos tão embranhados e não podemos deixar de estar metidos no mundo, metidos na confusão, com a ideia de servir, mas afinal também, às tantas, já precisamos de nos retirar um bocado, ganhar distância, ganhar liberdade interior. Então, com esta distância, posso começar a ver as coisas já com outros olhos. E por isso, os exercícios também, no princípio, insistem nessa atitude de me distanciar, não para me desligar, mas para poder ver no seu conjunto, por dentro, por fora, de onde vem e para onde vai. Este é um segredo muito importante, que às vezes estamos tão embranhados que já nem percebemos, não temos distância crítica. Os exercícios insistem muito nisso. Santo Inácio começa por aí. Adquire, ele até lhe chamou um nome que hoje não é assim entendido. Arranja uma indiferença. O sentido arranja, não te deixes amolgar, nem tem a ver com esse distanciamento, não é? Arranja liberdade para agora olhares com outros olhos. Não é? Porque tem que pôr esses óculos. Mas para isso tem que ganhar liberdade perante as coisas. Se eu estou muito envolvido,
Não vejo. Se estou muito distante, também não vejo. Padre Vasco Pinto Magalhães, muito obrigada. Marina Teixeira, muito obrigada. Miguel Viana, muito obrigado também. Obrigada por terem estado nesta tarde aqui à conversa, percebendo de que forma é que os exercícios vão transformando a vossa vida e vidas e outras vidas que vocês vão tocando também. Muitíssimo obrigada. Obrigada por ter estado connosco, a acompanhar também esta conversa, que poderá revisitar depois novamente a partir do ponto SJ. Deixar apenas uma última informação, que foram mesmo hoje disponibilizadas as inscrições para se poder inscrever e participar nos estudos inacianos. Eles vão acontecer entre os dias 3 e 5 de dezembro. As inscrições, como disse, estão disponíveis a partir de hoje e no ponto SJ encontrará todas as informações sobre o programa, as inscrições e outras que necessita de saber. Muito obrigada por ter estado connosco. Boa tarde.